Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Luz Vence a Escuridão. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Judas, no capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negaram o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Quando você pensa na carta de Judas, esse Judas não foi, claro, o Judas Iscariotes. Esse Judas, ele era irmão de Cristo Jesus, irmão de Tiago também, que escreveu a carta de Tiago, que também era irmão de Jesus. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, Judas também era um dos irmãos de Jesus Cristo. Judas, ele vai escrever por volta do ano 65 da nossa era. Nessa altura, veja, Jerusalém nem sequer tinha sido destruída ainda quando ele está escrevendo, e ele vai mencionar algumas coisas na sua carta. Ele vai mencionar que ele se sentiu motivado a escrever essa carta aos cristãos, porque ele percebeu que alguns indivíduos acabaram se introduzindo no contexto da igreja com razões que não são as mais plausíveis, não são as melhores razões. Eles se introduziram com dissimulação. E mais do que isso, esses indivíduos têm transformado em libertinagem a graça de Cristo. E não tem nada que demonstre de forma mais clara aquilo que Judas já estava mencionando no ano 65 da nossa era, do que começou a acontecer a partir do segundo século da nossa era. Já a partir do segundo século, com o grande crescimento do cristianismo, o cristianismo começou a chegar em lugares nunca antes imaginados. Em todas as partes do império, os cristãos começaram a aparecer. Se você se lembra, na semana passada nós mencionamos ainda alguns documentos históricos, como a carta de Plínio para o imperador, onde ele mencionava que os cristãos estavam causando grandes dificuldades para ele no contexto da região administrada por ele, uma região da Ásia Menor, exatamente porque eles não adoravam aos deuses dos romanos, e isso gerou tanto constrangimento que fez com que um processo de perseguição fosse movido contra eles. O cristianismo começou a crescer de forma assustadora. E alguns indivíduos, percebendo esse crescimento do cristianismo, acabaram sendo introduzidos no meio dos cristãos. Sem sombra de dúvida, Judas está deixando claro que quem introduziu esses indivíduos no meio do cristianismo foi o próprio inimigo das nossas almas. Satanás colocou alguns indivíduos infiltrados no contexto da igreja para tentar desencaminhar a igreja de dentro para fora, já que a sua estratégia de perseguição de fora para dentro não estava funcionando muito bem. Então agora ele vai tentar destruir a igreja, minando aquilo que é o cerne da própria igreja, que é a sua crença na infalibilidade da Bíblia, sabendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Um processo de perseguição acaba acontecendo de forma intensa contra a própria igreja. Mas de dentro dela começam a surgir alguns indivíduos que vão minando as coisas. Quando o imperador Constantino ele vai propor que haja um sincretismo religioso entre paganismo e cristianismo, esses indivíduos que estavam dentro da própria igreja acabaram sendo os primeiros a se levantar para apoiar a própria ideia, já que isso traria muitos benefícios para a própria igreja. Mas, na verdade, acabou trazendo um grande prejuízo. Boa parte da igreja acabou seguindo um evangelho falsificado.
mas muitas pessoas permaneceram fiéis a Deus. Entre eles, os próprios valdenses. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Grande Conflito, na página 52, onde Ellen White vai dizer, vai mencionar um pouco daquilo que foi a experiência dos valdenses. O texto que é escrito aqui por ela vai mencionar o seguinte: essa admoestação, está falando aqui da admoestação de Judas, né? Judas 1, versos 3 e 4, foi ainda mais significativa para os crentes na Idade Média, depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. Eles acreditavam que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia sua única regra de fé e prática. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo Jesus como único mediador entre Deus e os homens, que mantinham as escrituras sagradas como única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Entre eles, os próprios valdenses. Sabe, quando você pensa a respeito disso, para esses homens e mulheres que guardavam os mandamentos do Senhor, inclusive o próprio sábado, enquanto de forma pública a igreja havia modificado o dia de guarda do sábado para o domingo, eles agora se colocavam numa situação realmente muito complicada. Um processo de perseguição da própria igreja foi movido contra aqueles que pensavam de forma diferente. Mas mesmo diante da morte, essas pessoas permaneceram fiéis a Cristo Jesus. Há um outro texto que vai ser mencionado aqui no nosso guia de estudos, que é Apocalipse capítulo 2, verso 10, que diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser expostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você pensa nesse próprio texto que vai mencionar a coroa da vida dada àqueles que seriam fiéis, permaneceriam fiéis até a morte, você precisa se lembrar que esse texto é um texto que foi escrito para a igreja de Esmirna, que representa o período histórico em que a igreja foi tremendamente perseguida. Lá em Esmirna, um dos deuses que eram adorados ali naquela cidade era Dionísio. Os sacerdotes de Dionísio, quando morriam e estavam sendo encaminhados para a sepultura, eles recebiam uma coroa de louro sobre a sua cabeça. Era uma coroa de glória, uma coroa que representava que eles agora tinham vencido as dificuldades desse mundo e estariam prontos para poder se encontrar com Dionísio na vida futura. João vai tomar como base esse costume pagão para mencionar que havia uma coroa muito superior àquela coroa que era dada para o sacerdote de Dionísio. Ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Você não usaria uma coroa depois que tivesse morrido, na perspectiva daquilo que acontecia com o sacerdote de Dionísio. Mas na perspectiva do cristianismo, aquele que for fiel até a morte, ou seja, que for fiel até as últimas consequências, que permanecer firme pelo que é reto, ainda que caiam os céus, que viver o assim diz o Senhor, que viver os princípios da palavra de Deus, independente das circunstâncias. Mesmo que pessoas se levantem para poder dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, que aquilo que a Bíblia menciona foi escrito para pessoas de outros séculos, de outras eras. E quando você pensa que a Bíblia é realmente um livro extraordinário, foi escrito durante um período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. O primeiro livro sendo escrito por Moisés, algo em torno de 1.500 a.C., 1.500 anos antes de Cristo. O último livro a ser escrito, provavelmente o livro do Apocalipse, 100 anos depois de Cristo. Você tem aí um hiato de mais ou menos 1.600 anos entre o primeiro livro e o último a ser escrito. Você chegar à conclusão de que o livro mais novo tem pelo menos 1.900 anos. Como que livros tão antigos podem ser relevantes para a nossa vida? Se você olhar apenas na perspectiva de literatura, realmente você vai dizer, isso aqui serviu muito bem para a época em que os camaradas escreveram, que os apóstolos e ao mesmo tempo profetas escreveram. Mas como o Espírito Santo
falou através desses homens. O conteúdo daquilo que a Bíblia traz transcende os séculos e, ao mesmo tempo, as culturas. Seus princípios são aplicados à vida de todas as pessoas em todas as épocas, até o momento da vinda de Jesus. O próprio Cristo mencionou: o céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Quando você pensa a respeito disso, a Bíblia está dizendo: se você for fiel até a morte, fiel à palavra de Deus, permanecer firme pelo que é reto, mesmo que todas as pessoas à sua volta digam o contrário, foi isso que aconteceu com a geração representada pela igreja de Esmirna. Homens e mulheres se levantaram para poder dizer: vou permanecer fiel pelo que a Bíblia diz, eu vou viver pelo assim diz o Senhor. Homens e mulheres que marcaram a história com o seu próprio sangue, porque entenderam que eles seriam fiéis até as últimas consequências, porque eles buscavam a coroa da vida. No momento em que os salvos chegarem em Nova Jerusalém, haverá uma coroa de vitória que será colocada na cabeça deles. Essa coroa não será para aqueles que se conformaram com esse mundo, bem como com aquilo que era a pressão social que as pessoas estavam vivendo no seu tempo, mas é para aqueles que permanecerão fiéis até o fim. Amanhã nós teremos a oportunidade de poder avançar, nos aprofundar um pouco mais nesse estudo. E o tema que estudaremos será coragem para permanecer em pé. Eu estudo a lição. E você?